possamos ser alimentados pela ministração da Tua Palavra. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Bom dia, amados, paz do Senhor, amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e nós vamos ler versos 44 ao 47. Versos 44 ao 47. Amém? Vamos fazer a leitura do texto santo que diz o seguinte: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos orar mais uma vez. Pai, peço que Tu fales aos nossos corações, que a Tua palavra que foi lida seja ministrada segundo ela é, e que Tu faças aquilo que eu não posso fazer. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Bem, amados, o relato que nós acabamos de ler retrata a vida dos cristãos após a descida do Espírito Santo e de como eles se tornaram cooperadores da obra do Senhor. E é sobre isso que nós queremos falar um pouco nesta manhã. Nós podemos inferir, em primeiro lugar, que não há como se tornar um servo de Deus envolvido com a obra dele, sem, em primeiro lugar, buscar ser cheio do Espírito Santo. Depois, nós podemos inferir também que servos de Deus são generosos em relação à sua vida para com o Senhor. E isto ocorre porque eles entendem que nada do que tem lhes pertence. Eles entendem que apenas são mordomos do que têm, apenas administram o que têm. Eles entendem que o Senhor é o verdadeiro proprietário de tudo que possuem. E esta é a palavra que, de fato, eu acho que deve prevalecer no nosso entendimento. Os servos de Deus possuem, eles têm a posse, mas não têm a propriedade, porque tudo pertence a Deus. E quando eu digo tudo, eu estou falando sobre as nossas vidas, os nossos filhos, o nosso tempo, os bens materiais, o dinheiro, o cônjuge, ou seja, tudo é tudo. Muita gente vive fazendo planos para a vida sem colocá-los diante de Deus. Muitos não se submetem a Deus e, vou usar uma expressão bem popular, quebram a cara muitas vezes, porque a vida não é nossa, a vida também é de Deus. Tanto é que nós, todo mundo, quando nasceu aqui um dia, foi colocado um carimbo assim, como nos produtos que são fabricados. Válido até dia tal. Todo mundo aqui tem prazo de validade. A gente não sabe qual é o prazo, mas todo mundo tem prazo de validade, porque isso depende de Deus. Ele é o proprietário das nossas vidas, é o dono das nossas vidas, é Ele quem nos dá e é Ele quem atira. E o apóstolo Tiago, quando escreveu sobre isto, se expressou da seguinte forma: vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa.
Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Ou seja, a vida é apenas uma possessão. Não é nossa, é uma possessão. Se nós não a conformarmos à vontade de Deus, teremos problemas. E assim deve ser também com relação à nossa família, com relação à profissão, com relação aos bens, com relação a tudo, porque tudo pertence a Deus. Há pais, por exemplo, que têm filhos e os educam não para que façam a vontade de Deus, mas para que se deem bem na vida. E quando eu digo vida, é vida financeira, e às vezes até tragam retorno, vamos dizer assim, para eles, os pais. Quanta falta de conhecimento da palavra de Deus, porque, na verdade, os nossos filhos pertencem ao Senhor, nós apenas tomamos conta deles. E eu digo que é falta de conhecimento da palavra de Deus, porque a Bíblia ensina, em primeiro lugar, que são os pais que devem ajuntar tesouros para os filhos, e não os filhos para os pais. Quando o apóstolo Paulo falou sobre isso, estava informando para a igreja de Corinto que iria visitá-la, mas que ela não deveria se preocupar com o sustento dele, e porque ele era o pai na fé da igreja de Corinto, e aí ele lançou mão desse princípio. Ele disse na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, verso 14: eis que pela terceira vez estou pronto para visitá-los, e não serei um peso para vocês, pois não estou interessado nos bens de vocês, e sim em vocês mesmos. Não são os filhos que devem juntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. Este princípio, embora o apóstolo Paulo estivesse falando sobre o sustento, se aplica a tudo em nossas vidas. Para os pais que investem nos filhos, muitas vezes esperando que eles deem retorno financeiro, estão na contramão da palavra de Deus. Mas há um segundo motivo, e creio o mais importante, para que os pais não esperem retorno do investimento que fazem na vida dos filhos. É o seguinte: como eles pertencem ao Senhor, devem ser ensinados a se prepararem para servir ao Senhor, independentemente da idade. Tanto faz se tem 1 ano, 6 meses, ou 18 anos, 20 anos, pouco importa. Eles devem ser ensinados a investirem no trabalho de Deus, servirem ao Senhor. A profissão, outro dia eu estava conversando com alguém aqui na igreja e estava falando isso. Inclusive aqui na igreja eu sugeri a leitura de um livro interessante chamado Como Integrar Fé e Trabalho, do pastor Timothy Keller, o saudoso Timothy Keller, né, ele faleceu no ano passado, e ele diz isso, e eu até falei aqui: independentemente de ministério ou não, tudo que nós temos, a profissão é também um ministério, e nós não podemos separar o que é sagrado do que é secular. Para nós tudo é sagrado, e quando nós estamos no nosso trabalho, devemos estar servindo a Deus, glorificando a Deus naquilo que fazemos. Em casa, nós devemos glorificar a Deus. A casa que nós moramos não pertence a nós, pertence a Deus. Por isso que nós devemos cuidar bem dela, porque Deus nos confiou ela, assim como o transporte, como a roupa, como qualquer coisa, tudo pertence a Deus. E aí os filhos também entram nesta condição de serem apenas... nós sermos apenas possuidores deles, mas eles pertencem a Deus, e como pertencentes ao Senhor, eles devem ser ensinados a se prepararem para servir ao Senhor, para ser servos de Deus, estejam onde estiverem, fazendo o que fizerem, que eles entendam, e que todos nós entendamos que nós, na verdade, somos chamados para servir a Deus, para glorificar a Deus, seja no que estivermos fazendo. Então, ainda seguindo esse exemplo dos pais, eu vejo alguns que investem na carreira dos filhos, e eu não estou dizendo que está errado, devemos fazer isso, mas o resultado é que, muitas vezes, eles investem na carreira dos filhos naquilo que eles querem que os filhos sejam. E o resultado é que nós temos inúmeros profissionais frustrados,
muitas vezes sem nenhum comprometimento com a profissão, distantes de Deus, porque não foram ensinados que devem fazer tudo para a glória de Deus, conforme o apóstolo Paulo ensinou na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, verso 31. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. É assim que nós devemos viver, todos nós. Então, os nossos filhos como possessão devem ser educados para a glória de Deus. As finanças e os bens materiais também não nos pertencem. Qualquer bem que nós temos, nada, absolutamente nada nos pertence. Eu estava ouvindo outro dia um pastor pregar, e ele contou que um empresário membro de sua igreja lhe disse que não tinha dificuldades em entregar o dízimo, pois uma vez entregue, dizia aquele empresário, uma vez que ele entregou, havia cumprido a sua obrigação. O que ele disse que tinha problemas, o que era mais difícil para ele, era como administrar os outros 90% que ficava com ele, porque eles também pertencem a Deus, segundo aquele empresário. E aí nós não podemos fazer uso de qualquer forma, embora esteja à nossa disposição, nós devemos usá-los para a glória de Deus, e não podem ser dissolvidos aleatoriamente. Ou seja, aquele homem aprendeu a lição de que nada lhe pertence, e não se deve tomar nenhuma decisão sobre nada do que nós vamos fazer, sem que Deus seja consultado e aprove ou não o que pretendemos fazer. E este é o princípio que está esculpido no texto que nós lemos no início, no livro dos Atos, no capítulo 2, dos versos 43 ao 47. Os cristãos estavam cheios do Espírito Santo de Deus, e aí vendiam, porque estavam cheios do Espírito Santo de Deus, vendiam o que tinham para repartir com os que não tinham. E a lição que está consagrada no relato que nós lemos, não é a de que todo mundo deve sair vendendo tudo e distribuindo com quem não tem aleatoriamente. Isto era feito lá naquele momento, porque o Espírito Santo de Deus os impulsionava a fazê-lo. Eles, por estarem cheios do Espírito, foram impulsionados pelo Espírito Santo para fazer isso. Mas a lição é muito mais profunda. Não se resume a boas obras, porque muitas vezes as pessoas podem pensar que o texto está tratando sobre boas obras, mas não é sobre isso que o texto fala, como alguns podem pensar. A lição é de que nós não devemos ter apego ao que possuímos, porque simplesmente não é nosso, é de Deus, simplesmente, é assim que acontece. Seja o que for, tudo pertence ao Senhor. Então, nós podemos inferir que servos de Deus são generosos não porque querem fazer boas obras, mas é porque eles entendem que não são donos de nada. E essa generosidade é exatamente isso. Deus nos dá posses muitas vezes para que nós possamos servi-lo, repartir. E observem que o texto afirma, no verso 44, que eles tinham tudo em comum. O texto que nós lemos no princípio. Tinham tudo em comum. Ou seja, ninguém se achava melhor, ninguém se achava mais bem-sucedido, ninguém se achava melhor aquinhoado, ninguém se achava mais belo, mais sábio, ninguém se achava nada. Eles tinham a clara visão de que eram um só povo, um povo pertencente a Deus. E é bem diferente dos dias atuais, se nós observarmos por este prisma. Por que isto? Porque, muitas vezes as pessoas compram, por exemplo, boas roupas, e eu não estou criticando isto, é bom que fique claro, mas compram roupas finas, não para desfrutarem daquilo que Deus tem dado para elas, e sim para mostrar para os outros como Deus lhes abençoa, mostrar para os outros como é que são bem-sucedidas. Há igrejas nas quais os cultos são os verdadeiros desfiles de moda, porque as pessoas querem simplesmente mostrar que são abençoadas. Mas, queridos, cristãos têm a clara visão de que formam um só povo com os irmãos, de que por isto eles são generosos. Eles estão prontos a servirem, não
a se acharem melhores uns do que os outros. Estão prontos a dizerem: Deus, aqui estou para te servir com tudo o que possuo. E esse tipo de atitude levava o povo à comunhão, que é uma coisa que não existe nos dias atuais, infelizmente. Observe que o verso 46 relata que partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Ou seja, por eles terem a clara visão de que eram um só povo e por isto deveriam ser generosos, havia como resultado uma união verdadeira. Não era um ajuntamento de pessoas, mas era uma união sincera, como diz o texto que nós lemos. E aí tem um detalhe interessante. Por esta razão, o texto mostra, no verso 47, que o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Nós sabemos que quem é o responsável para convencer do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. É Ele que acrescenta pessoas. Mas para que haja isso, é preciso que haja unidade no seu povo. Eu não estou falando desta igreja, eu estou falando da igreja de Deus. Porque as pessoas dizem assim: religião tal está crescendo, religião B está crescendo, religião C está crescendo. Mas eu só vejo que no mundo existem dois reinos: o reino de Deus e o reino do diabo. E o que cresce é o reino de Deus, ponto. Não tem esse negócio das pessoas estarem priorizando. Eles mudam, às vezes, dentro do próprio reino lá, mudam de uma religião para outra, mas não há crescimento. O crescimento está no reino de Deus, porque é Deus quem acrescenta os que vão sendo salvos. Então, em primeiro lugar, eram cheios do Espírito Santo. Depois entendiam que eram um só povo e que um deveria cuidar do outro. Por isso, Deus ia acrescentando cada vez mais os que iam sendo salvos. Então, nós inferimos que servos de Deus são generosos pelo menos em três formas, ou de três formas, vou dizer assim. Em primeiro lugar, são generosos com as pessoas. Primeira forma, eles entendem que o que possuem serve para abençoar pessoas. Sabem, queridos, às vezes eu fico observando, amanhã começa o concílio da nossa denominação. Lá nós vamos saber o resultado da campanha missionária. Mas eu já sei o resultado por antecipação, porque já andei conversando com o Jairo, essas coisas todas. E assim, tem muitas igrejas na denominação que não mandam um só centavo de oferta para a obra missionária. Muitas igrejas. Por quê? Porque, infelizmente, e isso acontece em todas as denominações, as pessoas não entendem que o que elas têm é para abençoar outras pessoas. O mundo, todas as pessoas que existem, foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Todas. E aí, só por esta razão, nós devemos entender que precisamos investir nas pessoas, naquelas que não ouviram ainda falar de Jesus Cristo. Não adianta, a gente ora todos os cultos aqui por uma nação perseguida, mas não adianta nós fazermos isto, queridos, se nós também não investirmos. De que adianta? Como é que um missionário vai sair e vai para um determinado campo se não houver quem esteja investindo nele? E quem investe somos nós. Assim, simples assim. Mas aí, por que é que tem igrejas que não têm essa visão? Porque não entendem que o que tem, elas são apenas possuidoras, não são delas, pertencem a Deus e elas devem administrar segundo a vontade de Deus. Então, muita gente vai se perdendo, indo para o inferno. O Senhor não acrescenta pessoas, porque simplesmente não há também unidade nesta área, investimento. Não adianta a gente mandar, como por exemplo, a denominação mandou o pastor Eliseu e a missionária Suelen lá para Buba, em Guiné-Bissau, se não houver igrejas que estejam apoiando eles lá. Como é que eles vão tocar o trabalho? Então, e aí a gente pensa que está investindo neles. Não, nós não estamos investindo neles. Nós estamos investindo nas pessoas que não conhecem Deus,
que estão lá e vão conhecer Deus a partir do ministério deles. Então, vai muito mais além do que nós pensamos. Nós temos que pensar naqueles que ainda não conhecem ao Senhor. Então, quando nós entendemos que possuímos as coisas para abençoar pessoas, independentemente da religião, nós começamos a investir nisso. Hoje nós vivemos uma cultura de que temos que nos dar bem em tudo, principalmente aqui no país, né? Por isso que tantos escândalos existem, porque as pessoas, ao invés de pensarem que tem, e isso independentemente de religião, pensarem que tem, elas tiram de quem tem para gastarem com elas próprias, ao invés de investir o que tem no bem-estar dos outros. Então, quando nós vamos comprar algo, normalmente nós queremos levar vantagem em tudo, né? Não estou dizendo que é pecado pechinchar, não. Estou dizendo que normalmente queremos levar vantagem em tudo, tirar o máximo que puder de proveito. Mas se o contrário ocorresse, por exemplo, e se nós, quando entrasse uma pessoa no nosso trabalho, por exemplo, ou em qualquer outro lugar, nós tivéssemos o propósito de abençoar aquela pessoa, com as nossas vidas, com os nossos conhecimentos, não seria diferente? Então, investir em pessoas aqui não significa apenas investir dinheiro, mas investir também nossos conhecimentos, nossas habilidades, com o propósito de ajudar pessoas, né? Se nós não pensarmos assim, nós vamos apenas querer levar vantagem, e isso não é coisa de um cristão. Então, nós precisamos ensinar ou aprender a investir em pessoas, independentemente do que da fé que elas professem. Este é um princípio ensinado pelo próprio Jesus, que disse não ter vindo ao mundo para ser servido, mas para servir aos outros. Está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, verso 45. Então, a primeira coisa é que os servos de Deus, cheios do Espírito Santo, entendem que devem ser generosos em relação às pessoas, e generosidade aqui não tem a ver com dinheiro apenas, tem a ver com tudo que possuímos, com a nossa profissão, com os nossos bens, com os nossos conhecimentos, sempre querer servir ao próximo, dar o melhor para o próximo. Outro dia eu estava ouvindo, acho que foi Vitória, me contando, ela indignada, estava contando que no trabalho dela, uma pessoa lá estava tratando mal o paciente, porque o paciente já estava meio que, para lá de Bagdá, né? Com o pé na cova. Então, assim, não adianta investir. Ela ficou indignada. Eu achei aquilo fantástico, porque ela compreendeu que ela está ali para dar o melhor, independentemente do que vai acontecer com a pessoa ou não. Isso é o que deve prevalecer. A segunda coisa é que os servos de Deus são generosos em relação à obra do Senhor. Aí tem a ver com isso que eu falei agora há pouco, sobre missões, mas tem a ver com muito mais do que... Está brabo ali o negócio, está voando tudo aqui. Tem a ver muito mais do que com isso. Eu acho tremendo o relato constante no livro de Êxodo, quando Deus deu o projeto para a construção do tabernáculo. Os irmãos já tiveram a oportunidade de ler isto. Em determinado momento, Moisés fez um convite ao povo para que o povo trouxesse ofertas para a fabricação, a construção do tabernáculo. O povo foi tão generoso que foi necessário que Moisés ordenasse que não mais trouxessem ofertas. Então, vamos ver o relato, está lá em Êxodo 36, diz assim: estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário para fazê-la. E ainda, cada manhã, o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Então, todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário deixaram o que faziam, vieram e disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Então Moisés ordenou, e a ordem foi proclamada no arraial: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. Já pensou se acontecesse isso constantemente? Não precisa, não tragam mais, já tem demais.
Que coisa fantástica. E isto ocorria porque o povo compreendia que tudo pertencia a Deus. Era um povo complicado, como a gente já viu, já estudou várias vezes. Era um povo complicado, problemático, de dura cerviz. Mas era um povo que havia sido ensinado de que, quando se contribui com a obra de Deus, se está apenas devolvendo aquilo que pertence a Ele. Então, muitas vezes, voltando para a obra missionária, para convencer o povo, tem que botar foto de crianças morrendo de fome, sofrendo, essas coisas, para convencer. Se nós entendêssemos que o que temos pertence a Deus, não precisaríamos disso, né? De fazer apelos assim. Então, o princípio é que, como tudo pertence a Deus, o que nós estamos fazendo é apenas devolver para Ele. E o outro ponto em que nós devemos ser generosos é com o próprio Senhor. Porque se tudo pertence a Ele, devemos ser gratos a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. Porque Ele tem nos dado saúde, Ele tem nos dado alimento, Ele tem nos dado vestimentas, tudo pertence a Ele, tudo vem dEle. Então vejam, queridos, muitas vezes a gente sequer é generoso com relação ao nosso tempo em relação a Deus, porque a gente prioriza outras coisas, né? Então a gente não tem tempo para orar, muitas vezes. Eu estava escrevendo um texto lá para o livrão do concílio, e eu fiz uma citação do pastor Bill Hybels, que o tema do concílio vai ser sobre a oração. E ele tem um livro que ele diz assim: somos ocupados demais para deixar de orar. É justamente porque somos ocupados que nós temos que orar. Mas nós não temos nem tempo para isso. Não somos generosos para Deus, nem com relação ao nosso tempo, muitas vezes. A gente até é generoso com relação a recursos financeiros, mas a gente não tem tempo para Ele, não tem tempo para a leitura da Bíblia, não tem tempo para meditar, não tem tempo para vir cultuar, porque muitas vezes outras atividades são mais importantes do que cultuar ao Senhor. E é impressionante como nós somos ingratos e nem um pouco generosos em relação a isso, porque a gente não consegue entender que, puxa vida, só o fato de estarmos vivos hoje, isso é um milagre grande, né? Estarmos aqui. Tem gente que foi dormir ontem e essa hora está sendo velado. Assim que acontece. E nós estamos aqui, né? Para a glória de Deus. Então, no dia do Senhor, muitas vezes a gente não tem tempo de vir para a casa de Deus, porque tem outras coisas que a gente prioriza. Tem outras atividades que a gente acha mais importante. O que é mais importante do que estar na presença de Deus? Eu fico a me perguntar, não é? Então, a mesma coisa para muitas pessoas, e eu quero deixar claro que eu não estou falando isso em relação a esta igreja, estou falando em relação à igreja do Senhor, de uma forma geral. Para muitas pessoas, os seus recursos não estão disponíveis para Deus, sejam eles as habilidades, sejam eles, por exemplo, os recursos financeiros, seja ele o tempo, seja ele qualquer coisa, não está disponível. Por exemplo, quando chega no final do ano, nas festividades de final de ano, a gente lembra de amigos, de clientes, de parentes e compra presentes para eles. E deve ser assim, não estou criticando não, né? Mas a gente não lembra que passou o ano todo sendo abençoado por Deus, a gente não dá uma oferta de gratidão para Deus, muitas vezes, né? As pessoas são mais, não que as pessoas não sejam importantes, mas às vezes a gente acha elas mais importantes do que Deus. No momento de nós agradecermos a Ele, nós não somos capazes de doar sequer um pouco do nosso tempo para Ele. Muitas vezes, outro dia eu estava numa reunião de oficiais e estava dizendo isso, e eu converso muito com os amigos, pastores, que também dizem a mesma coisa. Se eu não tiver cuidado, queridos, eu fico me preocupando mais em preparar um sermão para a igreja do que estar na presença de Deus. Eu fico mais preocupado em estar orando para que Deus me dê uma palavra para falar para a igreja, do que propriamente para eu ter prazer em estar na presença dele. É preciso vigiar, porque nós somos assim, naturalmente.
Então, nós precisamos doar nosso tempo também para o Senhor, além de outras coisas, porque, do contrário, é uma tristeza. Então, o que eu quero dizer nesta manhã é que a igreja do Senhor é generosa em relação ao Senhor. A igreja cheia do Espírito é generosa em todos os aspectos. Ela consegue entender que não é dona de nada, que tudo pertence ao Senhor, que ela é apenas possuidora. E quando eu falo em igreja, não estou falando em quatro paredes, estou falando em mim, em você ou em qualquer outra pessoa que pertence ao Senhor, porque a igreja somos nós. Eu sempre digo isso aqui, quando terminar o culto, a igreja vai embora, o que fica são paredes, mas a igreja somos nós. E a igreja, muitas vezes, não está atentando para este princípio que é bíblico e que a obra do Senhor sofre por isso. Às vezes a gente tem que ficar falando, pessoal, a gente está precisando de voluntário para isso, para aquilo, porque não aparece gente sequer para fazer a obra, gente com habilidade, né? E toda igreja a gente vê isso, né? Falta pessoas para o louvor, não é o caso aqui, mas eu estou falando de uma forma geral. Falta pessoas para a mídia, falta pessoas para o som, falta pessoas para o Ministério de Crianças, falta pessoas para a recepção, falta uma coisa, falta outra. E todo mundo tem habilidade que pode trabalhar nisso. Às vezes falta tempo. Não, eu posso, mas eu não tenho tempo. Mas tem tempo para outras coisas, até para ficar na rede social, muitas vezes, né? Então, a gente precisa atentar para isto, como igreja do Senhor. E eu espero que isto mude, sinceramente, na igreja do Senhor, de uma forma geral, que mude na nossa denominação, nas outras denominações, que mude na nossa igreja e nas outras igrejas, que mude na vida dos irmãos em Cristo. Eu oro para que tudo isto mude e creio que isto irá mudar a partir do momento que as pessoas entenderem que elas são meras possuidoras do seu tempo, das habilidades, dos filhos, do cônjuge. E quando eu digo possuir, não é no sentido de ter, simplesmente de mandar, mas de ninguém é dono de nada, tudo pertence ao Senhor, nós somos apenas administradores. E isto faz toda a diferença. Outro dia eu estava ouvindo o pastor Alexandre Ximenes falando, aqui na igreja presbiteriana tem uma irmã querida nossa, de vez por outra ela ministra palestras nos nossos encontros, e o irmão dela, certa feita, tinha 3 filhos, trabalhava acho que no Banco do Brasil, e estava em casa, e de repente o filho mais velho, 18 anos, se não me falha a memória, passou mal, teve uma síncope e levaram para o hospital, já chegou morto no hospital. Aí, uma tragédia para a família. 15 dias depois, eles estavam na praia, a outra filha passou mal, morreu também. E aí, certo dia, passado isso, ele ia chegando lá no banco, e tinha um gerente lá, um colega de trabalho dele, que era agnóstico, não cria em Deus, disse: está aí, esse Deus que tu prega, levou os bens mais preciosos que tu tinha. E ele respondeu assim: Deus não levou os bens mais preciosos que eu tinha, eu apenas cuidava deles, Deus levou o que pertence a ele. É no tempo dele, ponto final. E aquela resposta foi tão impressionante para aquele rapaz, que o rapaz terminou se convertendo. Vejam como Deus faz as coisas. E hoje em dia aquele rapaz é presbítero de uma igreja lá em João Pessoa, porque no gesto de compreender que não era dono de nada, apesar da dor, ele conseguiu mostrar para outro que, na realidade, nós não somos donos de nada. Deus é quem é dono de tudo, nós somos meros possuidores. Por isso que eu creio que isso pode mudar na igreja do Senhor. Se nós entendermos assim, não vai ser necessário, nós vamos ter que agir como Moisés. Tá bom, já tem gente demais para servir, já tem gente demais para isso, vamos ter que fazer revezamento, porque tem pessoas disponíveis em tudo, em todas as áreas, com as suas habilidades, com os seus bens, com os seus recursos, para poder serem generosos com o Senhor. Que assim seja também conosco, e que nós, em nome do Senhor Jesus, possamos ser pessoas que de fato entendem que tudo que temos, inclusive a nossa vida,
pertence a Deus, nós só estamos aqui passando um tempo, o tempo que Ele determinar, e neste tempo que Ele determinar, nós devemos dar o nosso melhor para Ele, e quer comamos, quer bebamos, ou façamos outra coisa qualquer, que façamos tudo para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu quero pedir que esta palavra simples, mas creio eu objetiva, adentre os nossos corações e nos ajude a meditar sobre como tu tens sido generoso conosco. Tu tens nos abençoado com a vida, com saúde. Quando a nossa saúde fica comprometida, tu tens nos abençoado com medicamentos, com médicos, com profissionais em várias áreas para nos ajudar. Tu tens nos dado condições de comprar os medicamentos, tens nos dado condições de morar, de nos vestir, de nos alimentar, enfim, tu tens cuidado de cada um de nós. A tua palavra nos mostra isso, que se tu tratas assim as plantas e os pássaros, quanto mais cada um de nós, que somos teus filhos. Tem sido uma bênção, Senhor. Ainda que passemos por privações, mas tu tens suprido cada um. E muitas vezes nós não atentamos para isto. Nós simplesmente vivemos a vida achando que tudo é normal, como se não fosse um milagre de ti. Obrigado pela vida dos filhos, dos netos, dos cônjuges. Obrigado pela vida dos pais, dos avós. Obrigado pela vida dos irmãos, enfim, de todos, Senhor. Porque tudo é bênção que tu tens nos dado e que muitas vezes nós não atentamos para isto. Então, nos ajude a compreender isto e nos ajude a entender que, como possuidores, devemos ser generosos com aquilo que tu tens nos dado. Se são as habilidades que colocamos à tua disposição, que o nosso tempo também seja colocado à tua disposição, que a profissão, os recursos financeiros, os bens materiais, enfim, que tudo nós coloquemos à tua disposição para a glória de ti, Senhor, como nos ensina a tua palavra. Tem misericórdia de nós, para que nós possamos